um tema para essa mensagem: não jogue fora as oportunidades, tá? Palavra de Deus, Juízes capítulo 14, verso 1 até o 9, que vai dizer para nós assim: Sansão foi a Tímina, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher em Tímina. Grave isso, vi. Então Sansão, ele viu, já é a segunda vez aqui que o texto fala que ele viu alguma coisa. Eu vi, né, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscasse para ser a minha esposa. Porém o seu pai e a sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas dos seus parentes, ou entre todo o nosso povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mãe Sansão disse a seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, por este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão foi com seu pai e a sua mãe a Tímina. Quando chegaram às vias de Tímina, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que havia feito. Então ele foi e falou com aquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou para casar com ela, e afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelha com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estavam seu pai e a sua mãe, deu-lhes um pouco do mel, e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Agora vamos um pouquinho mais adiante, no capítulo 16. Vamos ler o verso 18 até o versículo 20. Capítulo 16 de Juízes, verso 18 ao 20. Quando Dalila viu que ele lhe havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: venha mais esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjulgá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Pai, estamos diante da Tua palavra. Senhor, é com temor e tremor, Deus, que nós lemos essa palavra. Senhor, se nós parássemos aqui, nós já seríamos abençoados, porque o Teu Espírito é que fala conosco. Senhor, que o Senhor venha me usar, Deus, para abençoar a Tua igreja, e que não seja eu aquele que administrar, mas sim o Teu Espírito que habita em mim. E não permita que eu venha atrapalhar essa ministração, porque eu também careço, Senhor, de ser abençoado por ela. Assim eu oro, já te agradecendo, Senhor, pela Tua presença, e nós abrimos os nossos ouvidos espirituais para dar total atenção ao Senhor, e não damos nenhuma atenção a nenhum outro espírito aqui nesse lugar, que não ouse se manifestar, porque esse lugar é santo, é consagrado ao Senhor. Fale conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Amado, alguma vez na sua vida você já se arrependeu de uma oportunidade que você perdeu? Pensa nisso. Alguma oportunidade na vida que você tenha desperdiçado? Porque a vida, irmãos, ela é feita de oportunidades.
E Sansão é um cara que teve muitas oportunidades e jogou muitas delas fora. Como muitas vezes nós temos oportunidade, nós desperdiçamos muitas vezes por não acreditar, muitas vezes por não dar muita atenção, nós desperdiçamos as nossas oportunidades. E grave isso no teu coração, coloque isso anotado: pessoas fracas perdem oportunidade. E as pessoas comuns, elas aproveitam as oportunidades. E as pessoas extraordinárias, elas criam oportunidade. Então você precisa sair daqui nessa noite dizendo: Senhor, eu quero ser essa pessoa extraordinária, de criar oportunidades para a minha vida. Sansão teve oportunidades maravilhosas, irmãos. Você lê a história dele, desde o capítulo 13 até o capítulo 14, 15, você vai vendo as histórias maravilhosas na vida de Sansão. Primeiro porque ele foi escolhido entre os escolhidos, escolhido entre o povo de Deus, escolhido entre o povo, aquele que foi separado pelo próprio Deus. E ainda foi escolhido para uma posição de destaque, ser juiz sobre Israel. Não somente ser separado, mas agora ele tem uma posição de destaque. Não havia reis em Israel e os sacerdotes, eles eram responsáveis por representar Deus diante do povo. Não havia juiz em Israel. E pensa bem, irmãos, Deus levanta depois alguns juízes para julgar Israel, como foi o caso de Baraque, como foi o caso de Jefité, de Gideão, e nesse pacote incluímos também Sansão. E ele foi o único juiz que ele não teve nenhum exército para si, porque ele próprio era o seu próprio exército, ele era como uma máquina mortífera. Se nós fôssemos fazer um filme hoje de Sansão, certamente eu escolheria o filme do Rambo. Né? Vocês viram o Rambo? Um homem só, ele mata centenas e mata milhares. Um homem poderoso. Então, se nós fizéssemos hoje esse filme, com certeza eu escolheria um personagem como Rambo. Né? Um cara que tinha o poder de matar. Inclusive, o filme A Máquina Mortífera, né? Nos relembra muito bem. Então, Sansão, ele teve privilégios que nenhum outro teve. Primeiro, irmãos, que o pai e a mãe de Sansão eram pais de oração. Eles oravam. E nem todos têm essa oportunidade de ter pais que oram, que intercedem por si. Eu, por exemplo, não tive essa oportunidade, porque eu fui filho de uma mãe que era uma bruxa, uma mãe espírita. Então eu não tive essa oportunidade. Eu não tive a oportunidade do meu pai orar por mim. Meu pai era maçom. Meu pai olhava para mim e dizia: filho de maçom, maçom é. Entende? É filho de peixe. Filho de peixe, peixinho é. E essa foi a família no qual eu fui criado. Onde meu avô, ele tinha uma força mental muito grande. Ele lá no centro da cidade, ele se transportava, não sei de que maneira, não me pergunte, mas com certeza não era Deus, ele se transportava para dentro da minha casa. Ele sabia exatamente as pessoas que tinham entrado na casa da minha avó. Ele era muito envolvido com Prentice Multiford, um homem que, ele lia muitas histórias de Prentice Multiford, um homem que era envolvido também com as forças mentais. Então essa foi a família no qual eu fui criado. Então Sansão, ele teve privilégio na vida de ter um pai e ter uma mãe, né, intercessores. Muito embora a mãe era estéril. E ele nasce por causa das orações dessa mãe. Sansão, ele foi a resposta de oração da sua mãe. Talvez eu esteja aqui diante de pessoas que são resposta de oração de um pai, de uma mãe, de uma família. E como é bom isso, irmãos. Como é bom ter um pai, uma mãe que ora, que intercede pelos filhos e depois vê o resultado disso tudo. Né? Nós temos famílias aqui na igreja, famílias inteiras na igreja, que os filhos estão aí. Né? Uns tocam instrumento, não é assim? Né, Davi? Uns tocam instrumento, outros cantam, outros vão, servem lá e servem de um lado, servem do outro, tá lá com as crianças. Então, nós temos na nossa igreja, graças a Deus, jovens que foram criados nesse meio, no meio evangélico. Mas uma coisa eu lhe digo, não importa quem foram seus pais,
Não importa se eles eram pais intercessores ou não, porque o mais importante de quem foram seus pais, o mais importante é quem são os pais dos seus filhos. Isso é importante. Quem é você? Quem são os pais dos seus filhos? E a segunda coisa que eu percebo é que um anjo, ele aparece à sua mãe, lhe dando uma boa notícia. Olha o que diz no capítulo 13, verso 2 e 3. Havia um homem em Zorá, na linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril. O que é uma mulher estéril, irmãos? Não pode ter filhos, não pode gerar filhos. Então ela era uma mulher estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse, o que ele falou? Eis que você é estéril e nunca teve filho, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Amado, você pode não ter sido planejado pelos seus pais. Você pode não ter sido uma criança gerada num projeto de um casamento, mas uma coisa eu lhe garanto, você foi um projeto de Deus. Deus pensou em você. Então você pode ter sido rejeitado pelos seus pais, rejeitado pela sua mãe. Eu não sei de que maneira você foi gerado. Tem muitos filhos que foram gerados obra de um estupro. E eu lhe digo, não há nada de Deus, querido. Não há nada que Deus não possa transformar, mudar a história. E se você está aqui nessa noite, se você está me ouvindo pela internet, é porque Deus assim permitiu que você fosse gerado. Então o anjo, ele conversa com os pais de Sansão e ele revela a eles o seu próprio nome. Olha o que diz o verso 17 e 18. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor. Lógico, é um anjo que está conversando. Então eu quero saber quem é que está falando comigo. Qual é o seu nome para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou. Quem é você? Olha o que o anjo responde. Por que você me pergunta pelo meu nome, que é o quê? Maravilhoso, irmãos. Porque é maravilhoso. Por que você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Quem na Bíblia é o maravilhoso, Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz? Quem, irmãos? É Jesus. Então está aqui, querido, Jesus aparece para Manoá, isso foi uma teofania, ele aparece para Manoá, e ele dá a notícia, olha, você estará grávida, mulher, você engravidará, você dará à luz a um filho, você será mãe. Maravilha, irmãos. Mas tem um pequeno detalhe sobre essa criança, não vai ser uma criança comum, esse menino, ele será nazireu. O que quer dizer nazireu, irmãos? Nazireu, irmão, deixa eu te explicar, não é quem tem nariz grande não, viu? Também não é quem nasceu em Nazaré. Nazireu é separado, é consagrado para uso exclusivo de Deus. Então ele estava dizendo, esse menino será separado, ele será para uso exclusivo de Deus, ele será extraordinário, não é um menino comum. Aquela mulher não estava gerando um homem comum, era um homem sobrenatural, irmãos. Era um homem que tinha uma força fora do normal. Esse era o Sansão. O nazireu, ele não poderia usufruir de algumas coisas que os jovens poderiam usufruir na sua época. Ele não poderia usufruir de algumas coisas que o povo poderia talvez usufruir. Ele não poderia, por exemplo, tocar em uva. Ele não poderia tocar em cadáver. Isso está em Números capítulo 6. Se você depois ler quais são as leis do nazireado, é exatamente esse. Então ele não pode tocar em uva, não pode tocar em cadáver e nem tampouco poderia cortar o cabelo. Ele deveria permanecer com aquele cabelo, junto com os privilégios, querido, que a vida é isso, só quer privilégio, mas tem um ônus. Eu só quero as coisas boas, eu quero o ministério, eu quero ser pastor, quem sabe eu quero ser bispo. Tem um preço a pagar, querido. Querido, o ministério tem um preço a pagar. Não é uma coisa assim, não é como se fosse algo que, isso aqui eu vou comprar ali na esquina, eu vou fazer um cursinho, eu vou fazer um seminário, agora eu vou fazer seminário porque eu quero ser pastor. O pastor, ele é formado num ventre materno, gravíssimo.
Eu vou repetir para você. Um pastor, ele é formado num ventre materno. Você está entendendo isso, amado? Deus viu. Quando foi gerado, Deus estava vendo você ali dentro, Deus estava vendo você um crente, Deus estava vendo você um levita, Deus estava vendo você, estava sendo gerado naquele ventre um servo, uma serva, um homem, uma mulher de Deus. Ah, mas eu nasci numa família tão enrolada, não importa, irmãos, não há nada que Deus não possa reverter, nada, Deus reverte a história. Quantas histórias nós temos aqui nessa igreja que foram revertidas, que foram histórias que começaram muito mal, pessoas que nasceram numa família terrível e hoje estão aqui louvando, glorificando, exaltando ao Senhor dos Senhores. Mas esse privilégio, ele tem ônus. Ele deveria viver uma vida conforme a lei do nazireado, que está lá, depois você lê em Números capítulo 6. E Sansão, o que ele faz? Ele joga fora algumas oportunidades que lhe foi dada por Deus. Esse homem desperdiça as oportunidades. Capítulo 14 de Juízes, verso 5. Sansão foi com seu pai e a sua mãe a Tímina. Quando chegaram às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Se ele não poderia tocar em uvas, querido, o que ele estava fazendo nas vinhas? Se ele não poderia tocar em uvas, o que Sansão estava fazendo lá? Primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, ele está frequentando lugares errados. Querido, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que você foi separado por Deus. Não frequente lugares errados. Pense os lugares em que você tem frequentado. Porque esse homem estava no lugar errado. Os lugares que nós frequentamos, ele vai revelar aquilo que nós buscamos. O lugar que você frequenta revela o que você está buscando na tua vida. E o que ele estava buscando ali, irmãos? Olha o que diz a palavra do Senhor em 2 Samuel 11, verso 1 e 2. Decorrido um ano, num tempo em que os reis costumam sair para onde? A igreja está aí, irmão, leia comigo que eu não estou entendendo. Para a guerra. Para onde saíam os reis? Para a guerra. Era tempo de guerra. Davi enviou Joabe, seus oficiais, e todo Israel. Vai vocês para a guerra. E o que diz a palavra do Senhor? Eles destruíram os filhos de Aminon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi, olha o que Davi fez, irmãos. Ele ficou aonde? Aonde ele deveria estar? Na guerra. Mas Davi estava no lugar errado, na hora errada. Não era para estar ali. Ele era para estar exatamente na guerra. Uma tarde qualquer. Levanta Davi. Eu fico imaginando Davi se espreguiçando. Chega lá na sacada do seu palácio. Quando ele olha, o que ele vê, irmão? Levanta do seu leito e andava passeando no terraço do Palácio Real. Era ali que ele tinha que estar? Eu lhe pergunto de novo. Não era ali. Dali, ele viu uma mulher. E não foi uma mulher qualquer, não. Foi uma mulher, imagina, uma mulher maravilhosa, irmãos. Aquela mulher que chama atenção. E como se não bastasse ver uma mulher, ela estava tomando banho. Ele contemplou o que? O nu. Entende, irmãos? É o que ele estava contemplando ali. Diz a Bíblia que ela era muito bonita. Então Davi, ele para e fica olhando a mulher, fica contemplando. Está na hora errada, no lugar errado, fazendo as coisas erradas, que aquilo que Deus não lhe mandou fazer. O que Davi estava fazendo em casa no tempo em que os reis deveriam estar na guerra, querido? O que ele estava fazendo ali? Quanto lugar que você frequenta que você está perdendo o seu tempo. Pense os lugares que você tem frequentado, por onde você tem andado. Você acha que Deus não está vendo? Deus vê tudo, irmãos. Deus vê o lugar que você entra, por onde você anda. Ele estava no lugar errado, na hora errada, e deu tudo errado. Quando você está no lugar errado, no tempo errado, um lugar onde Deus não lhe ordena, dá tudo errado na sua vida. Como não cair? Se não sair do lugar da tentação, como não cair? Há pessoas que viveram na prostituição a vida inteira, aí depois ficar brincando com a carne, irmãos, não brinca que você vai perder. Você perde.
Camarada fumou lá um baseado a vida inteira enrolando lá o bagulhão dele lá e fumando. Não brinca com isso. Ah, tem alguém fumando ali, passa de largo, meu irmão. Não passa perto porque atrai. E você está entendendo? Não faça isso. Não fique no lugar onde Deus não lhe colocou. Como não cair se não se desconectar de alguns lugares? Os lugares que você frequenta revela aquilo que você está procurando na sua vida. Cuidado com o lugar que você está frequentando. As vinhas, elas são de Tímna, lugar dos filisteus. Era a terra do inimigo. Ele não tinha nada que estar ali. Ele só não está no lugar errado, como também ele convive com pessoas erradas. Relacionamento com pessoas erradas. Relacionamento com pessoas que não confessam a tua fé, que não tem nada a ver com você. Ah, pastor, mas no meu trabalho eu convivo com várias pessoas, tudo bem, mas você é separado, não pode esquecer disso. Você não pode esquecer que aonde você está, aonde você coloca a planta dos pés, ali está um separado de Deus. Não é um ser qualquer. Tem que fazer diferença. Aonde você estiver, tem que fazer diferença, irmãos. Pensa bem nisso. Jesus, ele amava ao ponto de morrer por uma multidão. Mas quando ele teve que mandar de 2 em 2, ele escolhe 70. Vai lá de 2 em 2. E depois, querido, para andar com ele, para comer com ele, para ficar com ele, para compartilhar das suas maravilhas, ele escolhe 12. Para estar com ele ali. Mas para orar com ele, ele escolhe 3. E somente um deita no seu ombro. Você está entendendo isso, amado? Ah, pastor, mas espera aí. Será que ele não está fazendo acepção de pessoas? Não, é acepção de pessoas. O que ele está fazendo, querido, é uma seleção com propósito. Selecionar os seus amigos com propósito. Saber com quem você está andando, quem deita no seu ombro, quem chora as mágoas no teu ombro, quem vai compartilhar a tua vida. Há pessoas que compartilham a vida, querido, como se fosse um gibi, como se fosse uma história em quadrinho. Compartilha com um, compartilha com outro. Muito cuidado com quem você compartilha a sua vida. Muito cuidado. Capítulo 14 de Juízes, verso 1 e 2. Sansão foi a Tímna, onde ele viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse a seu pai e a sua mãe: viu uma mulher em Tímna, das filhas dos filisteus, ou seja, a filha do inimigo. Eu vi uma mulher lá, pai, e agora eu gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Será que não existe alguém entre o povo de Deus, querido, que não sirva, que não servisse para Sansão? Quantas pessoas dentro da igreja procuram um relacionamento fora? Quantas pessoas dentro da igreja, querido, dentro do arraial de Deus, jovens dentro do arraial de Deus, buscando a vida lá fora? Será que dentro da casa do Senhor, será que não tem ninguém que te interesse? Será que não há ninguém no qual você possa ter um relacionamento? Precisa ser lá fora. Precisa ser lá fora nos inimigos, precisa buscar nos filisteus. Uma jovem, um jovem para manter um relacionamento, quem sabe um futuro casamento, precisa ser lá fora. Por que não ser no arraial de Deus? Por que não ser na casa do Senhor? Ah, pastor, mas só tem gente feia. É, querido, o diabo vai colocar uma lindona na tua vida. O diabo vai colocar um lindão na tua vida, que vai ser uma macumba na tua vida. Tome cuidado em nome de Jesus. Não busca lá fora. Ah, eu vou fazer um negócio, eu vou fechar o negócio, eu vou lá fora. Eu vou lá na mão lá do macumbeiro lá, que o cara é 100%, é gente boa, é meu amigo. Faz negócio com ele. Faça negócio com ele. Faça negócio com os filisteus. Depois você vai ver o preço que vai pagar. O preço é alto, querido. O preço é muito alto quando a gente faz negócio com o mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não temos nada a ver com ele. Ah, pastor, mas eu tenho muitos amigos. Não, você não tem amigos. Você pode ter conhecido. Amigo não. Amigos são poucos. E como eu já falei uma vez aqui nessa igreja, você vai morrer e não vai fechar uma mão de amigos, 5 amigos.
Não vai ter. Não vai ter. Que amigos são pouquíssimos. Será que não existe entre o povo de Deus alguém que seja interessante? Ele está no lugar errado, com pessoas erradas. E para piorar, irmãos, ele desonra o pai e a mãe. Desonrou seus pais. Olha o que diz a palavra em Êxodo 20, verso 12. Honre o seu pai e a sua mãe. Honre. E tem uma promessa aqui, uma promessa tremenda, irmãos. Honre a seu pai e a sua mãe para que você tenha o quê? Uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Grave isso para o teu coração. A maioria dos problemas que você está vivendo hoje são sementes que você plantou no seu relacionamento com seus pais. E a colheita é certa. Relacionamento com pais. Desobediência a pais. Quantas vezes nós falamos para o filho, não vai por ali, cara. Cara, o caminho não é esse. Rapaz, não faz isso, olha, vai dar errado. Não segue esse caminho. E hoje nós vivemos numa sociedade em que os jovens dizem assim, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou dono da minha vida, rapaz. E que ainda mais, irmão, ainda mais quando começa a nascer aqueles bigodinhos sem vergonha. Já viu os bigodinhos sem vergonha? Que parece até, não precisa esconder não, os jovens esconde não, não é você não, você tem um bigode bonito. Imagina aquele bigodinho, meia dúzia para cada lado, parece um time de futebol de salão, irmãos. Aí quando começa com o bigodinho, o que é, rapaz? Mando na minha vida. Eu sou homem, rapaz. Esse cara sou eu. A maioria dos problemas que muitas pessoas estão vivendo hoje são semente plantada no relacionamento com pai e mãe. Não deu ouvidos ao pai, não dá ouvidos à mãe. Sansão não ouviu seus pais. Eu lhe pergunto, quantos amigos Sansão tinha? Quantos amigos, irmãos? A Bíblia mostra algum amigo de Sansão? Alguém que ele pudesse compartilhar? Nenhum amigo. É impossível estar sozinho em pé, querido. Todos nós precisamos de alguém. Você precisa de alguém, você precisa de um amigo. Sabe para quê, querido? Botar o dedo na sua cara e falar, você está errado. Nós precisamos de amigos verdadeiros. Amigo verdadeiro é aquele que diz, olha, você está errado. Eu não concordo com você. Continuo sendo seu amigo, mas não é assim. Precisamos de amigos. Amigos que apontem nossos erros. Você está entendendo isso, amado? Sim ou não? Amigos que te posicionem, que te coloquem no lugar certo. Todos nós precisamos de alguém para isso. Para dizer simplesmente, você está errado. Sansão toma decisões por conta própria. Foi enganado pelos seus olhos. A primeira vez, querido, ele vê a moça. E na segunda vez, agora ele leva seus pais. E o leão veio, e ele mata o leão. A Bíblia diz que ele rasgou o leão com as próprias mãos. Verso 5, verso 6 do capítulo 14 de Juízes. Sansão foi com seu pai e a sua mãe a Tímina. Quando chegaram às vinhas de Tímina, eis que o leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor, grave isso, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai, nem a sua mãe o que ele havia feito. Amado, eu quando olho isso, eu penso assim, numa ironia nesse texto. Pensa comigo. Quem é que rasga um cabrito, irmãos? Parece que é uma coisa comum. Olha, ele rasgou o leão, como que rasga um cabrito? Vem cá, você já viu alguém rasgar um cabrito com a mão, irmão? Mas é o que o texto diz, ele é como quem rasga um cabrito. Para acreditar nisso, irmão, precisa ser crente. Tem crente aqui, irmão? Você acredita nisso, irmão? Eu creio nisso. A Bíblia está falando, eu creio. Você crê, Alexandre, que ele rasgou um leão como quem rasga um cabrito? Ele já rasgou um cabrito, né? Mas ele rasgou um leão. A Bíblia fala sobre isso, irmãos. Se você conhecer um ateu, irmão, se você conhecer um ateu, conta essa história para ele. Eu conheço um homem que rasgou um leão com as mãos. Ah, irmão,
vai te chamar de louco. Você está louco. Mas a palavra de Deus é loucura mesmo. É uma loucura, irmãos. Botar o pé no mar, o mar se abre e diz, olha, agora passa aí, rapaz. Passa você, leva essa multidão com você aí, passa com os pés enxutos. Você acredita nisso? Eu acredito, é verdade. Está na Bíblia. Ele vai a primeira vez, ele vê a mulher. Ele vai a segunda vez, e agora ele mata o leão. E na terceira vez, ele volta para fechar o negócio. Agora eu quero me casar com ela. Eu quero essa mulher. E ele diz a Bíblia, e esse ponto aqui é o ponto que mais me chama a atenção na vida de Sansão. Olha o que diz o verso 8, irmãos, capítulo 14. Depois de alguns dias, voltou para casar com quem? Com aquela que o pai lhe havia falado que não tem mulher aqui no nosso meio. E ele volta lá, ele casa com ela. E afastando-se da onde, irmãos? O que está escrito aí? Afastando-se do caminho, para ver o corpo do leão morto. Eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Cuidado, querido, com as coisas que estão fora do caminho, te convidando para sair do caminho em que você está. Muito cuidado com as coisas que estão te chamando a atenção. Nós estamos no caminho, o caminho é Jesus. Cuidado com aquele que te convida a sair do caminho. Porque nós já é da natureza humana, nós somos obcecados por aquilo que é proibido. Desde criança, chega para uma criança e fala, não põe a mão ali, irmão, é uma doença, é uma dor, ele sofre com aquilo, ele tem depressão, porque não pode botar a mão ali. Porque desde pequeno somos assim, obcecados em errar, obcecados pelo proibido. Deus disse para Adão, o que ele fala com Adão? Adão, meu filho, olha só, tudo isso aqui é teu, meu filho. Tudo é seu. Olha quanta árvore você tem nesse jardim, Adão. Tudo pronto para você, tudo fresquinho. Sem agrotóxico nenhum, irmãos. Tudo maravilhoso, tudo nas mãos de Adão. Mas ele diz apenas um detalhe, apenas um pequeno detalhe. Adão, não toca naquela ali não, Adão. Aquela árvore ali, não toca nela não. Porque essa árvore aqui, Adão, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que dela você comer, Adão, tu vai morrer, Adão. Adão, você nem quer morrer. Tu vai morrer, Adão. Olha, eu pensaria assim, deve ser uma coisa muito ruim. Esse negócio de morrer deve ser uma coisa muito ruim. Porque eu não posso tocar naquilo, senão eu vou morrer. O resto eu posso tocar. Pensa, querido. Pensa no que fez Adão. Todos os outros frutos eram de Adão, menos aquela árvore. E foi exatamente naquela árvore que Eva tocou, deu fruto para Adão, Adão come do fruto. Nós somos atraídos pelo proibido. O ser humano, ele é assim de natureza, ele tem uma atração por aquilo que é proibido. Sansão, ele saiu para ver o corpo do leão morto. Quem que ajudou Sansão a matar aquele leão, irmãos? Foi o Espírito Santo. Deus estava com ele, diz a Bíblia que Deus se apossou dele e ele mata o leão. Amado, para de buscar aquilo que Deus matou. Vou repetir para você entender. Para de sair em busca daquilo que Deus exterminou da tua vida. Você está entendendo isso? Isso é bom para jovem. Para de buscar aquilo que Deus tirou da sua vida. Para de buscar, porque se você buscar, você vai encontrar. Você encontra, quem busca, encontra. Tem gente que foi Deus que arrancou da tua vida. Tem pessoas que foi Deus que tirou da tua vida. E a gente vive em busca de novo. Eu vou lá, eu vou dar mais uma chance. Quem sabe o meu futuro está nas mãos dele ou dela. Aí quebra a cara. Porque foi Deus quem tirou. Quem procura acha, irmãos. Deus te ajudou a sair de um relacionamento nocivo. Jovem, presta atenção nisso. Se Deus te tirou de um relacionamento nocivo, não volte a ele. Não volte. Porque é lugar de morte.
Não volte a esse relacionamento. Não planeje o futuro com quem te considera um passado na vida. Não planeja teu futuro. Se é passado, é vida que segue. Vai adiante, querido. Capítulo 14, verso 9 diz: pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estava o seu pai e sua mãe, deu-lhes um pouco de mel e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Ele guardou, segredo das 7 chaves. Ele não poderia tocar em nada morto, ele tocou. Então ele agora guarda um segredo de família. Olha, você conhece segredo de família, irmãos? Ele guarda aquele segredo. Não, eu não posso contar, não, isso aqui, olha, é meu segredo. Não há nada oculto que não seja revelado, querido. Não há nada oculto. Eu me lembro quando eu era jovem, já contei isso aqui na igreja. Quando eu era jovem, eu vivia com uma galera lá perto de casa que a gente jogava bola, soltava pipa e uma diversão. E tinha um jovem, naquela época, era o único da rua que tinha videocassete 2 cabeças. Irmão, era uma maravilha. Sabe o que é videocassete 2? Deixa eu perguntar, jovem, tu sabe o que é videocassete 2 cabeças? Não sabe, mano. Não sabe. Você sabe? Não, de 4 cabeças sabe? DVD, você sabe? Já é desse tempo pra cá, legal. Videocassete 2 cabeças, era o único que tinha. O pai sempre saía para trabalhar, pastinha 007, terno e gravata. Um belo dia, estamos lá jogando bola na rua e tal, pá. Polícia Federal, irmão, bate na casa dele, já pega aquele sujeito, já algema ele, bota a mão para trás, já joga dentro do camburão, a mãe desesperada, o que houve? Meu marido trabalhador. Conclusão, o cara era um tremendo estelionatário, e ninguém sabia. Você está entendendo, amado? Olha o segredo, esse homem faz isso e não conta pro seu pai. Sabe por quê, querido? Mel é doce, sim ou não? Você gosta de mel? Mel não é doce? Mel é saboroso, sim ou não? Mel é saboroso, é doce. Mel dá prazer. Você toma uma colherzinha de mel, ai que maravilha. Onde é que está esse mel, irmãos? Está no morto. Sabe o que eu quero dizer com isso, querido? O pecado é doce. O pecado dá prazer. Mas no fundo, leva à morte. O problema não é o pecado, querido. O problema não é esse. O problema não é esse. É uma semente que é plantada. Ele vai plantando. O diabo, ele planta uma semente. A semente é boa. O pecado é bom. Mas só tem uma questão. A dor da colheita elimina todo o prazer desse plantio. Porque a colheita é dolorosa. É dolorosa, irmãos. Não brinque com o pecado, porque a colheita, ela é dolorosa. Ele saiu do caminho para ver um cadáver que Deus o ajudou a matar. E encontra nele agora uma proposta. A proposta está ali, olha, tem mel aqui dentro. Ele toca no que Deus disse, não toque naquilo que está morto. Não queira de volta, eu repito para você, não queira de volta o que está morto, aquilo que Deus tirou da sua vida, não queira de volta. Sansão significa o que, irmãos? Pequeno sol. Ele nasce para brilhar. E ele agora toma atitudes que o levam a perder o relacionamento com Deus. Tudo que ele tinha, um relacionamento com Deus. E o pior texto da Bíblia nessa história para mim é exatamente esse capítulo 16. Verso 19 ao 20 vai dizer, Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela. E tendo chamado um homem, mandou raspar as 7 tranças da cabeça e assim começou a subjulgá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Verso 20, então ela gritou, Sansão, que sono profundo, irmãos. Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo. O que ele falou consigo mesmo? Vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Eu sou o cara, eu vou sair outra vez. Mas a Bíblia fala algo, querido, que para mim é o mais doloroso. Mas ele não sabia. O que ele não sabia? Que o Senhor já havia se retirado dele.
Irmãos, a pior coisa na vida é quando você perde Deus na tua vida. Perder a intimidade com Deus. Quando os seus ouvidos não ouvem mais a voz de Deus. Que coisa terrível é isso, irmãos. Não adianta você ter um bom emprego, você ganhar todo o dinheiro do mundo, se você não tem mais relacionamento com Deus. O que adiantava aquele Sansão, homem valente, homem matador, que com uma queixada de jumento, ele mata 1000 homens. E não foram homens enfileirados não, irmãos. Agora sou eu, agora vem outro. Não, era todos juntos e briga daqui, bate, mata 1000 com uma queixada de jumento. Que adiantou isso tudo, irmão? Se ele perdeu o principal na vida é relacionamento com Deus. E eu creio, querido, que Deus está levantando uma geração que vai fazer a diferença. E que não vão perder as oportunidades dadas por Deus. Eu quero dizer para você, amada igreja, quantas oportunidades você tem nesta igreja para fazer, para agir. Quantas oportunidades a igreja lhe dá. E quantos apelos nós fazemos aqui nesse altar. A gente só falta pedir, por favor, pelo amor de Deus, vem fazer parte do ministério, vem trabalhar. Olha lá o Genezaré, só tem 3 jovenzinhos ali, olha só a portaria, olha lá as crianças, irmão, por favor, vem, pelo amor de Deus, só falta implorar, irmão, vem na cantina. Você tem toda a oportunidade da vida para fazer, para estar presente, fazer a obra que o Senhor lhe tem chamado. Mas eu creio que Deus está levantando uma geração, querido, que vai fazer a diferença nesse lugar. E eu quero dar essa palavra profética para a nossa igreja. Deus está levantando uma geração nesse lugar que vai fazer a diferença aqui, irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, jovens pregadores. Deus está levantando. Crianças no nosso meio, que já está lá com a sua Bíblia na mão, que está lendo a palavra. Criança que até prega para os pais, irmãos. É uma nova geração que eu creio que Deus está levantando nesse lugar, que não vão perder as oportunidades dadas por Deus. Não perca a oportunidade, querido. Quando Deus lhe chamar, diga, eis-me aqui. E se ele não chamar, se apresenta do mesmo jeito. Se ele não chamar, eu estou aqui. Pastor, estou aqui, pastor. Precisar de mim, eu estou junto aí. Que só precisar, vamos embora, vamos trabalhar. Você está entendendo, amado? Deus está levantando. Eu creio nisso, amada. Sansão no colo de Dalila. Ele era forte por fora, mas era um fracasso por dentro. Por fora um homem forte, chamado para libertar uma nação, porém ele era escravo de si mesmo. Ele era o próprio escravo dele. Era Sansão. Destruía tudo, mas não construiu nada. Nasceu para brilhar como o sol, mas viveu a vida em trevas. A vida em trevas. E se você olhar nas entrelinhas, ainda tinha uma soberba. Eu vou sair porque eu sou o cara. Eu vou fazer. A soberba precede a ruína, irmãos. A soberba precede a ruína. Nada melhor do que a humildade. Ser humilde. E reconhecer que maior é Deus. Que Ele é o Senhor. Ele sabia matar, mas nunca gerou vida. Usava bem os seus músculos, mas não usava bem o cérebro. Homem que se perdeu no meio do caminho. Nasceu para ser herói e morreu como palhaço. Nasceu para ser um herói, mas morreu como um palhaço. Rodando moinho. Sendo diversão das pessoas. Esse era o Sansão. Chamado para liderar uma nação. Ele não sabia liderar a própria vida. Não sabia liderar os seus próprios sentimentos. Se perdeu nos seus sentimentos. Esse era o Sansão. Pessoas fracas, grave isso de novo, como eu falei no início. Pessoas fracas perdem a oportunidade. Pessoas comuns aproveitam as oportunidades. E pessoas extraordinárias, elas criam as oportunidades. São pessoas extraordinárias. Sansão se levanta do colo de Dalila, achando que poderia fazer como ele bem entendia. Mas ele não sabia, amado, que Deus não estava mais com ele. E eu lhe pergunto nessa noite, como é que está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento?
Como é que ele não percebeu isso? Ele não percebeu que Deus não estava mais com ele. Ele viu uma mulher, ele viu uma vinha, ele viu um leão morto, tudo que ele não poderia tocar. Não poderia tocar, e ele toca. Querido, eu vou te falar uma coisa. O que você tem nas suas mãos é poderoso. Você tem na mão a palavra de Deus, querido. É a palavra de Deus, não brinque com ela. O que está escrito na palavra é de Deus. E se ele disser na palavra, não toque, não toque. Se ele disser, não faça, não faça. É a palavra de Deus. E ele brincou com a palavra de Deus. Não pode tocar em animal morto. Números capítulo 6 diz exatamente isso. Não pode tocar em vinha. Não pode tocar em nada disso. Não pode cortar seu cabelo, Sansão. Não brinque com a unção que o Espírito Santo lhe deu, irmão. Não brinque com a unção do Espírito Santo. Sansão, ele para na prisão. Sansão substitui jumentos para rodar moinho. Substitui os animais. Agora é Sansão, o forte. Aquele que era o todo-poderoso. Agora está um fracasso. Porque ele brincou com aquilo que Deus havia lhe dado. E eu quero partir para o final, irmãos. No capítulo 16, verso 28 ao 30, Sansão chamou o Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Olha como o nosso Deus é tremendo, Davi. Como o nosso Deus é maravilhoso. Senhor, eu te peço, Senhor, lembra-te de mim. Deus nunca se esqueceu de Sansão. Deus nunca se esqueceu de você, querido. Ele nunca esqueceu de você, jamais se esquecerá de você. Lembra-te de mim, dá-me forças. Só mais essa vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Você lembra do início, como eu falei? Sansão era visionário, tudo era vil. Ele viu a mulher, ele viu a vinha, ele viu o leão. E a primeira coisa que o diabo fez, furou seus olhos. Agora você não vê mais Sansão. Vazou os olhos de Sansão. Furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às duas colunas no meio, que sustentavam o templo, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda em outra, e disse: que eu morra com os filisteus, agora eu vou morrer com o inimigo. Viveu o tempo para eles, viveu o tempo para a mulher do inimigo, e agora ele morre com os inimigos. Eu vou morrer com ele. E diz a palavra, assim, foram mais os que Sansão matou quando morreu, do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Apesar dos seus fracassos, queridos, suas quedas, o propósito de Deus na sua vida dura para sempre. Deus tem propósito na tua vida. Somos nós quem paramos o caminho. Somos nós quem saímos do caminho. Deus continua sendo Deus. Continua sendo Deus de propósito. Deus levanta Sansão para destruir os filisteus, para lutar contra os filisteus. O propósito de Deus permanece até o final. Até o último dia da vida de Sansão, Deus estava com ele. A palavra do Senhor é muito clara em Filipenses 1,6. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele é fiel para completar. Ele abre os braços, ele mata seus inimigos. Enquanto o nosso Jesus, ele abre os braços para dizer para o Pai: Pai, perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem, não. Enquanto um de braços abertos mata muitos, Jesus de braços abertos morreu para dar vida a muitos. E que nós estamos incluídos nisso. Nós temos vida, porque o nosso Jesus um dia abriu os braços na cruz, morreu, derramou seu sangue, e ao terceiro dia ele ressuscita, para dizer para mim e para você: há vida para você, há esperança para a tua vida. Você crê nisso, meu irmão? Vamos nos colocar de pé. Com quem você tem feito aliança, querido?
Quais são os seus relacionamentos? Por onde você tem andado? Faz um retrospecto agora dessa palavra. Traz ela para a tua vida. Quem na tua vida Deus tirou e você quer trazer de volta? Quem? O que Deus eliminou da tua vida que você quer ressuscitar? Quem? Foi Deus que tirou. Você está entendendo, amado? Deus tirou aquele amigo. Sabe, Davi, aquele amigo? Ô, cara, conta comigo. Tô contigo, somos um, hein? Aí Deus tira. Deus não é assim? Deus tira. Aí você olha para o amigo e diz aqui: coitado, poxa, pastor Paulo, tão gente boa, quero de novo ele. É morte. Não aceite isso na tua vida. Você está entendendo isso, amado? Coloca diante de Deus agora a sua vida no altar do Senhor. Diga: Deus, muito obrigado por aqueles que o Senhor eliminou da minha vida. E que eles nunca mais voltem para a tua vida. Nunca mais eles voltem. Para te tirar do caminho, não. Que eles não voltem. E para dessa história, não, eu gosto de viver no meio deles porque eu sou luz e tenho que estar lá no meio das trevas. Sansão era luz. E ele foi parar nas coxas das trevas. E ali ele se perdeu, irmão. Você está entendendo isso? Foi isso que aconteceu com ele. O pecado é doce como mel, mas leva à morte. Coloque sua vida diante do Senhor. Vamos orar. Pai, nós sabemos que Tu és o nosso Deus que nos ama. E antes mesmo de eu falar, o Senhor já cantava sobre mim. Porque o Senhor tem sido bom, muito bom para cada um de nós. Tu tem sido tão bom, Senhor, que o Senhor nos dá oportunidade como essa, de reconhecer os nossos erros, os nossos pecados e se voltar a Ti, Pai. Perdoa, Senhor. Perdoa nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa se nós desperdiçamos todas as oportunidades que o Senhor nos tem dado. E que o Senhor, como Deus misericordioso que Tu és, dá oportunidade a esse meu irmão, a essa minha irmã, a se redimir contigo, Pai. A voltar atrás, a ser útil na casa do Senhor. Dá essa oportunidade, Pai, em nome de Jesus. Restaura vidas. Restaura, Senhor, a fé dos meus irmãos, aqueles que estão fracos na fé. Pai, um dia Sansão se achou forte demais, mas o Teu Espírito não estava mais sobre ele, Pai. Tu já havia deixado, Pai, se há alguém aqui nesse lugar e que está nos ouvindo pela internet, ó Senhor, que o Senhor tirou as mãos, Pai, em nome de Jesus, restaura essa vida agora, Pai, em nome de Jesus, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado nesse lugar. Nós Te louvamos e Te exaltamos e Te agradecemos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.